Bom dia a todos, muito amados irmãos e irmãs. Queremos escutar a palavra do Senhor com ânsia e desejo de que o Senhor nos visite através dessa palavra e mova o nosso coração. Por isso, invoquemos o Espírito Santo para que o Evangelho de hoje tenha toda essa perspectiva tão dinâmica de amor e de graça dentro de nós. O Evangelho é o de Mateus 14, versículos 1 a 12, Mateus 14, 1 a 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: é João Batista, que ressuscitou dos mortos e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que ela pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, nós vemos que então o evangelista insere no meio dessa conversa sobre a fama de Jesus, insere essa história de Herodes em relação então a João Batista. O evangelho nos apresenta aqui João como precursor do Senhor também na morte, né? Então João é assassinado, é morto porque estava exercendo a sua missão, porque era pregoeiro da verdade, né? E então pagou o preço de anunciar e denunciar a verdade. Pois bem, ao mesmo tempo, este evangelho pode servir muito e muito para que nós façamos um questionamento profundo acerca do que é e de como temos trilhado o caminho da conversão. O que acontece? Vejam, pode acontecer que, claro, Herodes não era, vamos dizer assim, um homem que tinha uma fé que concordasse com a vida, era um homem de governo que talvez, provavelmente já não se preocupasse mais com questões de fé, podemos imaginar. Porque a sua própria vida testemunha isso, ou seja, ele estava numa união ilícita, tinha tomado a esposa do irmão, né? Então uma coisa ainda, vamos dizer assim, de um nível bastante baixo, né? Podemos dizer. E instigado por João Batista, ele não tomava uma decisão, então, ou seja, era instigado a ter uma atitude que correspondesse à fé e não fazia nada disso. Pois bem, um elemento que eu gostaria de refletir com vocês é o seguinte, dos dois lados da moeda.
muitos hoje vivem no erro e no pecado, porque lhes falta quem os advirta adequadamente. O que faz João Batista? João Batista diz, olha cara, tu está no pecado, isso é muito sério, né? Sai dessa, né? Ele não tem força, coragem, vontade, interesse, enfim, né? Herodes não quer saber de sair do pecado e ele permanece ali, né? Então, por um lado, assim, pensemos, né, na realidade de hoje, enfim, e quem sabe na nossa vida concreta, erros que a gente tenha cometido porque alguém não nos advertiu, ou quem sabe, né, erros que a gente tenha cometido não obstante a advertência de alguém, né? Eu aqui me vem muito em mente, com a graça de Deus, a minha avó, né? Que quando via a gente fazer alguma coisa errada, nos dizia, olha, né? Não é assim que se faz, né? Tá errado. Eu sempre conto, ou procuro contar às vezes para as crianças da primeira Eucaristia, que uma vez voltando para casa depois da missa, eu e meu irmão, a gente começou a se bater, brigar, assim, né? Coisa de piar. E a minha avó disse, olha, vocês comungaram e já estão brigando. Ou seja, o fato de termos comungado deveria fazer com que a gente tivesse uma vida um pouquinho melhor, uma atitude um pouquinho melhor do que a que a gente estava tendo naquele momento. Então, vejam a importância de termos pessoas que nos advirtam, por um lado, mas por outro lado, e esse é o outro lado da moeda, a importância de sermos capazes de advertir os nossos irmãos quando estão no erro. Por quê? Porque hoje em dia nós vemos um certo isentismo, né? Ah, é contigo. Se tu quer fazer, ou eu não tenho que me meter na vida do outro, eu não tenho. E vejam só, essa frase que parece tão bonita, é a liberdade do outro, enfim, no final das contas é justamente deixar que o outro que está na escuridão permaneça na escuridão. Porque não é um meter-se na vida do outro, mas é um tentar ajudá-lo a enxergar aquilo que não enxerga. Então, e aí há um modo de fazê-lo, né? Bom, com caridade, com jeito, rezando, quem sabe, pedindo a Deus e ao Espírito Santo que nos dê o momento certo, as palavras certas, né? Realmente fazer uma correção fraterna, né? Então, esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque no nosso caminho de conversão, se a gente olhar, se de fato estamos nesse caminho, a gente vai ver muitas pessoas que foram instrumentos de Deus. Olha, eu não teria mudado isso se alguém não tivesse naquele momento da minha vida me advertido, me chamado a atenção, né? E assim por diante. Então, aquele que é um instrumento de Deus é um João Batista, é um precursor, né? É um precursor do Senhor. É a voz de Deus que chega antes para preparar o caminho para que o Senhor possa ser acolhido, né? Então, nós vemos encarnada aqui um pouco essa figura de João Batista, né? Então, pensemos seriamente nisso, tá? O que nós podemos oferecer aos outros como advertência, como instrumento da advertência divina, né? E como temos acolhido ao longo da nossa vida, e se temos procurado, inclusive, pessoas que possam nos advertir, alguém que eu possa dizer, olha, cara, se eu estiver no erro, me avisa, não me deixa quebrar a cara sozinho, não me deixa me perder, né? Não me deixa mergulhar no pecado, no erro, né? Me ajuda, né? Então isso é muito importante. Depois, falando de conversão, nós ainda somos convidados a olhar para este evangelho e ver que assim, vejam só, se nós vamos prolongando, demorando, postergando a decisão de mudança na nossa vida, o que acontece? Acontece que aquelas más atitudes, aqueles vícios, eles vão se enraizando. E aí vai sendo cada vez mais difícil a gente dar uma guinada. Então, na falta de atitude de conversão, muitas vezes o que acontece é isso, a gente vai se afundando no pecado. É o que acontece aqui. Herodes só estava, vamos dizer assim, objetivamente, naquela situação de pecado. Mas olha, o pecado ele é como que um abismo, porque ele vai nos levando para outras coisas. Um pecado nunca vem sozinho, né? Então, é um adultério que se transformou aqui num assassinato e que outros pecados, talvez isso tudo tenha trazido junto consigo. O que nós vamos fazendo na nossa vida, né? Como é que temos acolhido, então, as advertências de Deus para que a gente realmente tome atitudes concretas, né? Para que a gente não se deixe levar.
Esse é um outro ponto muito importante sobre o qual nós precisamos de fato refletir. E depois, assim, um terceiro ponto, nós vemos que Herodes tomou uma decisão errada, vejam, fez uma promessa descabida, né? Porque tu nunca sabes o que o outro pode te pedir, né? E aí ele prezou mais pela sua honra do que pelo bem, pelo certo, pela verdade. É melhor, vejam só, queridos, que nós percamos a honra diante dos outros, mas não percamos o céu. Então, se daqui a pouco, em algum momento, eu disse alguma coisa que não deveria ter dito, eu prometi uma coisa que não deveria ter prometido, é melhor que eu passe a vergonha de dizer, eu fiz errado, eu não posso ir adiante com isso. E que até não venha cumprir a palavra, se for o caso, né? Se isso implicar em um pecado, porque, ou seja, há um princípio aqui que é mais importante, mais elevado. O da vida eterna, o do amor a Deus. Então, mesmo que eu tenha prometido ou me comprometido em alguma coisa que me vá, em alguma coisa, e essa coisa me faz ir contra Deus, contra o céu, né, que me faça ir em direção ao pecado, então eu devo preferir a vergonha de voltar atrás e de dizer, eu não deveria ter feito isso, eu deveria preferir isso, do que manter-me no pecado e, portanto, colocar em risco a vida eterna. Reflitamos um pouco sobre essas coisas e peçamos a Deus que nos faça maduros no caminho da conversão, maduros nas escolhas, né? Que não nos deixe viver uma vida que vá na contramão da fé, porque se as duas não andam juntos, mais cedo ou mais tarde, nós poderíamos dizer assim, alguém perde a cabeça. Né? E no final das contas, mais do que uma outra vítima, nós mesmos somos a vítima da nossa indecisão no que diz respeito à conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, passemos aos nossos avisos, coisas importantes que a gente não pode perder de vista e que a gente sempre pede que vocês assim façam esses avisos, esses recados chegarem àqueles que também precisam escutar. Daqui a pouco justamente ajudar aqui a lembrar, enfim, né? Em primeiro lugar, então, a reunião do CPP na terça-feira, dia 2, às 19 horas, no nosso Salão São José. Muito, muito, muito importante, queridos. Vejam só. Todas as comunidades pastorais e movimentos precisam estar representadas, é indispensável. Então, é bom, sei lá, se você participa de algum movimento, sabe que a pessoa vai participar, ok, beleza, se não diz, olha, vai lá porque tu é a gente lá. Então, a gente precisa do movimento da pastoral, da comunidade, nesse todo, para que a gente possa crescer juntos. Né? O isolamento, ele é profundamente danoso. Ele traz muitos males para a comunidade, para a pastoral, para o movimento e para o todo, porque nós somos um corpo. Certo? Então, firmemos o nosso compromisso com a reunião do CPP. Temos no dia 5 a primeira sexta-feira do mês, graças a Deus, e com alegria, então, uma ocasião tão especial e bonita de nos colocarmos com um tempo e disposição diante do Santíssimo Sacramento para fazermos os nossos momentos de adoração. Então o convite aqui, cada um no tempo que pode, faça o esforço também de vir, né, e se colocar diante de Jesus, de rezar um pouco. E também durante todo esse tempo, das 9 às 15 horas, em que o Santíssimo estará exposto, nós teremos sempre um ou outro padre à disposição para confissões. No sábado, nós temos o encontro do CLJ, aqui no nosso centro de pastoral, às 16 horas. É o terceiro andar em cima das lojas americanas. O CLJ é um grupo de jovens, para jovens então de 13 a 18 anos, né? Então é um espaço de convivência alegre, sadia, boa, né? E nós temos jovens muito bons que querem também acolher os que vêm, né, e compartilhar das suas experiências, das suas alegrias, das suas dificuldades também, tudo isso com um olhar profundo de fé. Então, né, que nós possamos acolher esse convite e se soubermos de alguém aí que pode aproveitar dessa ocasião, pois que venha, vamos estar esperando com grandíssima alegria. No dia 13, sábado, nós temos o jantar italiano promovido pelo EJU, às 19h30 no Salão São José.
Os cartões estão no valor de R$50 e a venda deles está com os jovens do movimento, aqui na nossa secretaria paroquial e também na capelinha na frente da igreja. Estamos ainda, então, batalhando com a nossa ação entre amigos. É muito importante que nós, como comunidade, os nossas pastorais, movimentos, comunidades, né, nos engajemos nisso. É o bem da nossa comunidade que vai ter os recursos para atender depois aqueles que precisam, né? Então é muito importante que nós nos engajemos nisso. Até já aproveito, né, nós vamos ter reunião do CPP no dia 2. Aqueles que têm bloquinhos, nós pedimos que tragam vendidos, porque ninguém pegou um número tão elevado de bloquinhos, nenhuma pastoral ou movimento, pelo que nós temos anotado. Então é muito importante que tragam vendidos, que se comprometam com isso, né? Façam um esforço, a gente pede encarecidamente, né? E que, se for o caso, se ainda precisarem vender, nós temos feito o esforço de colocar o Fusca ali na frente da igreja. Então se candidatem, né? Nós temos aí alguns festeiros que têm sido incansáveis, né? De uma forma ou de outra, estão fazendo aí seus turnos, abrindo às vezes mão de tempo de trabalho, né? No final de semana ou durante a semana, né? Enfim, estão fazendo os seus esforços, né? E quem sabe alguém da comunidade, de uma capela ou de uma pastoral que ainda tenha bloquinhos para vender, pois venda aqui, né? Isso tem funcionado muito bem, a coisa está indo a rodo, assim como a gente diz. Então, assim, o nosso compromisso realmente com a nossa comunidade, que seja um compromisso, lógico, sério, responsável, mas sobretudo de amor, né? Então ficam aqui os nossos avisos, pedimos a colaboração e atenção de todos. Por fim, queremos, como de costume também, elevar a Deus a nossa oração pelos nossos irmãos que celebram hoje o dom de sua vida, felicitá-los e nos alegrarmos em Deus por este dom, como também aqueles que hoje celebram o aniversário de matrimônio, e nós nos alegramos, felicitamos vocês e nos alegramos por essa obra que Deus realiza em vossas vidas, que a vida de família seja realmente uma vida de amor, de caridade, uma antecipação do céu e um caminho seguro para o Senhor. Rezemos então por todos vocês, confiando-os à Virgem Maria, aos seus cuidados maternais e à sua poderosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Santíssima, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça sobre vós, vossas famílias e vossos lares a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vivamos bem esse final de semana como dia dedicado ao Senhor, dando-lhe então o tempo na nossa missa, no final de semana, no sábado, no domingo, reservando-nos também, quanto possível, tempo para a família e, sobretudo, então, para, como dizemos, recarregarmos as nossas baterias para vivermos essa semana que começa toda no Senhor e para Ele. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.